desenvolveu como organicamente a partir dos seus estudos de aceleração. Até fala, ele já falou isso nas outras entrevistas, né, nos outros textos, que hoje em dia na imprensa muitas pessoas dizem que ele é o defensor da lentidão, ele foi vendido como o guru, o papa, o profeta da desaceleração. E ele diz que não é verdade, que se for procurar nos trabalhos dele, o conceito de desaceleração aparece de uma maneira muito superficial, que por 2 ou 3 vezes ele fala disso. E daí ele justifica. Primeiro, desacelerar as coisas não é suficiente. Apenas retardar as coisas, deixar todo o resto como é, praticamente é impossível. Então, ele diz que a lentidão não pode ser um fim em si mesmo, um fim em si mesma. Ele dá o exemplo, por exemplo, nada é ganho se o carro de bombeiro simplesmente diminuir a velocidade. Ele diz também que uma conexão de internet lenta é apenas um incômodo, uma montanha-russa lenta não é empolgante. Ele dá esses exemplos também naquela entrevista que o professor Itamar disponibilizou. Assim, embora as pessoas digam que o mundo está acelerado, vamos desacelerar, ele entende que quando as pessoas sonham em desacelerar, o que de fato elas querem que elas querem dizer é estar no mundo de uma forma diferente, se relacionar com o mundo de forma diferente. O que elas realmente querem é a chance de entrar em ressonância com outras pessoas, com outras coisas, com lugares. Então, se a gente for ver, as pessoas não querem desacelerar, elas querem entrar nesse modo de ressonância. A velocidade ela não é ruim, ela só é ruim quando ela nos leva à alienação, que é a perda dessa capacidade da gente de se apropriar do mundo. E daí é interessante dar uma olhada numa palestra que o Rosa fez no TED Talk, que eu botei também ao final dessa apresentação para vocês terem acesso, em que ele menciona que para ele, quando as pessoas contam uma história e choram, que a lágrima para ele é um significado de ressonância. Por que ele diz isso? Porque ele diz que se a gente perguntar para uma pessoa um momento especial da vida dela, se ela pudesse relatar um momento em que ela tenha se sentido bem na vida, ele diz que a maioria das pessoas vão mencionar um momento em que elas se sentiram conectadas com alguém ou com algo, em que elas se sentiram fazendo parte de algo. E muitas até dirão, então, que foi o momento em que elas tiveram lágrimas nos olhos. Por isso que ele relaciona essa questão das lágrimas com a ressonância. E daí, por fim, ele diz que ele percebeu que a gente precisa ir além de uma dicotomia de velocidade versus uma boa lentidão. Ele reformulou o problema como alienação causada pelo modo de estabilização dinâmica e começou a argumentar que o que a gente busca positivamente ao criticar a aceleração não é a lentidão, mas sim a ressonância. E daí, então, tudo o que ele precisava a partir de então era uma teoria da ressonância e que é o que ele, nesse momento, quando ele lançou o livro, ele diz que espera ter entregue. A última pergunta, então, já para finalizar, ele pergunta em que direção que o Rosa vê a sociologia crítica ou a teoria crítica no futuro. E daí o Rosa diz que ele realmente acha que a teoria social crítica ela está numa posição muito ambivalente, porque ele vê que há uma forte necessidade social de uma análise, de uma crítica da sociedade moderna, que a gente busca isso, mas que as nossas versões profissionais e acadêmicas da teoria crítica têm 2 falhas. E daí ele menciona quais são essas 2 falhas. Uma é que, com frequência, os autores eles não abordam as experiências cotidianas dos atores da sociedade. São discussões muito metateóricas. E daí ele diz que o que a gente precisa, ele acredita, que são abordagens que desenvolvam a teoria de acordo com o que realmente acontece na vida das pessoas, na vida da sociedade, que abordem experiências reais. E eu encontrei, então, fazendo a pesquisa para essa apresentação, um texto que até depois eu posso disponibilizar, eu não botei ao final, mas é que é um texto que ele é muito ligado à minha pesquisa, que é sobre migrações. E o Rosa ele fez um artigo em 14 de julho de 2017 falando sobre a crise dos refugiados na Europa. E a entrevista, não é uma entrevista, é um artigo, é adaptação, não fossilização. 2 respostas para a crise de refugiados.
E então ele fala sobre toda essa questão que a Europa estava passando e ainda passa hoje sobre o recebimento desses refugiados, e ele relaciona essa teoria da ressonância dele com os países que muitas vezes se mostram um pouco no sentido assim de não quererem aceitar os migrantes nos seus países. Então ele fala que essa relação das pessoas, essa reação que as pessoas têm com esses migrantes que chegam às suas fronteiras é uma reação de esclerose com o mundo. Ele usa essa expressão. São aquelas pessoas que apoiam os partidos de extrema direita e que querem seus países só para nacionais, para pessoas daquela região que descendem daquelas pessoas. E ele diz que é um mundo em que a gente não consegue ver a ressonância. E quando eu li esse artigo, eu observei justamente isso que ele quer dizer nessa crítica dele às teorias críticas de hoje em dia, às críticas da sociedade de hoje em dia, que é no sentido da gente conseguir relacionar a teoria com algo que realmente está nos tocando, né, na vida real. E eu acho que ele fez isso aqui nesse artigo. Posso disponibilizar depois, que eu sei que tem outros colegas, né, que trabalham com a temática de migração. E daí, por fim, o outro problema que ele observa na teoria crítica é que muitos adeptos dela acreditam que a crítica deve ser puramente negativa, que é mais valioso rejeitar totalmente uma realidade dada. Mas ele acha que isso está errado. Ele diz que é muito fácil ser crítico, cínico, desesperado sobre o estado atual das coisas. Então, ele diz que uma teoria crítica precisa ser mais do que isso. E aqui ele mostra, então, outros conceitos de autores e pensadores como Adorno, Marcuse, e ele diz que a própria teoria dele da ressonância é essa busca por algo a mais na teoria crítica. Não é só criticar, mas, ao mesmo tempo, tentar explicar um modo da gente sair desse mundo caótico que a gente está criticando, desse mundo alienado, desse mundo acelerado. E ele, por exemplo, dá a resposta dele com a teoria da ressonância. E aqui, por fim, então, eu coloquei esse primeiro link da palestra em que ele falou aqui no Brasil, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, em 2017. O segundo é um texto traduzido que faz parte desse livro dele, Remédios à Aceleração. E o terceiro é a palestra dele do TED Talk. E se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar o link desse artigo dele sobre a crise dos refugiados. E acredito que seja isso. Agradeço a atenção de vocês. Peço desculpa se eu falei muito rápido. E agora a gente pode, então, posso tirar algumas dúvidas, a gente pode discutir sobre a temática. Muito obrigada. Muito obrigado, Bárbara. Tua apresentação foi muito clara, excelente, muito elucidativa. Então, vamos abrir para que todos possam contribuir com seus comentários. Eu já adianto aqui uma pergunta, porque o Mamed fez um comentário ali sobre afetos, e quando eu li a entrevista e agora na tua apresentação apareceu de novo esse tema, uma pergunta que eu faria é como é que a ressonância, assumindo que haveria ressonância quando você tem essa abertura para considerar os afetos, não é? E isso já a partir de Axel Honneth, sobretudo na teoria crítica, começa a saudar esse déficit fenomenológico da teoria crítica, né? Voltando a essa questão dos afetos, mas agora com Hartmut Rosa, mais clara ainda a inserção e a importância, a relevância dos afetos para a teoria crítica. Agora a pergunta é essa: como é que fica a questão dos afetos? Porque para uma vida boa, uma boa vida, um bem viver, não é o sentido ético, normativo que aparece na entrevista, como é que fica a questão de que tipos de afetos a gente vai cultivar e que outros afetos não queremos tanto, não é? Por exemplo, ódio, a inveja, a raiva, etc. Né? A gente pode pensar afetos negativos e afetos positivos. Como é que a ressonância garante que são os afetos que, do ponto de vista ético normativo, são aqueles que produzem
uma boa vida? Essa pergunta que eu te faço, mas que a gente está fazendo também para o professor Rosa, não é? Para a sua teoria. Como é que na teoria do Rosa se responde esse desafio normativo de dizer como é que a ressonância garante que vamos na direção certa de cultivar a boa vida como ele está propondo. Obrigado. Eu acho que eu vou responder, não sei se alguém mais tem, né, interesse em responder. Eu não consegui ainda ver também a participação ali no bate-papo, mas agora eu dou uma olhada. Eu acredito, professor, pelas leituras que eu fiz, que como ele diz que a ressonância ela não é necessariamente uma concordância, né? Por isso que, como naquele vídeo que o senhor disponibilizou ontem, não é uma comunicação somente, é algo que precisamos tocar, né? A gente precisa realmente entrar num estado de ressonância, digamos assim. A meu ver, a gente vai ter contato com esses tipos de afetos negativos, né? Com esses sentimentos ruins. E como ele mesmo diz, não é só a minha voz ou a voz do meu interlocutor que vai ser a voz mais importante, a voz final ou a voz do que é verdadeiro, né? Eu, assim, não estudei toda a obra do professor Rosa, né? Tive acesso aqui, né? Contato, meu primeiro contato foi aqui na disciplina, mas pelo que eu li até agora, me parece que a ressonância é justamente esse compreender o outro e tentar, daqui a pouco, mudar o outro, assim como o outro nos muda. Então, no momento em que a gente tiver contato com um afeto, um sentimento negativo, eu acredito que a ressonância é justamente a resposta para isso. É a resposta de eu tentar modificar o que aquela pessoa está me atingindo negativamente, assim como aquela pessoa também vai tentar mudar a minha forma de agir, a forma como eu me comunico. Eu acredito que é justamente esse o papel da ressonância para mudar, porque são justamente esses laços e esses afetos e sentimentos negativos que acabam tornando o mundo alienado, que acabam tornando o mundo, como ele diz, apagado, né, escuro, mudo, surdo para as pessoas. E então a ressonância seria a resposta para esses afetos. Ela vai, com certeza, ser afetada por esses sentimentos ruins, mas ela é a forma da gente daqui a pouco trocar essa ideia e tornar essa pessoa com essa sensação, com esse sentimento ruim mais ressonante ao mundo, né? Não sei se poderia ser algo desse tipo. Ok, muito bem. Vamos. Sim, tem uma pergunta aqui do Mamed. Ah, não, tu estás. Queres falar, Mamed? Ou alguém mais quiser fazer alguma pergunta, comentário? Oi, professor. Não, eu fiquei com uma dúvida muito parecida, por isso que eu coloquei, quando o senhor Sim, posicionou a pergunta, isso. seria mais ou menos o que eu queria. Aldair. Só comentar que eu acredito que a resposta da dela, ela é nesse sentido mesmo, e isso acho que está incluso na perspectiva de ressonância, porque nem sempre há uma concordância. A ressonância impõe, inclusive, que não é concordância, né? Ressonância não é concordância. E essa disputa entre os sujeitos é quase natural. Agora, o grande problema que fica é se o sujeito que está com os afetos negativos se deixa permitir uma relação de confrontação para modificar o seu status de posicionamento sobre isso. Tem que dizer, a disputa, sempre haverá disputa, mas se o sujeito não está aberto a essa possibilidade de uma ressonância positiva ou de um afeto positivo, a gente entra no campo de disputa. Então, é possível ou não modificar os afetos? Isso vai depender da perspectiva ou da permissibilidade que o outro der para que haja essa relação. Porque se não houver relação, é impossível você modificar um afeto negativo, por mais que você queira.
Brevemente. Eu quero comentar sobre a pergunta do professor. Posso? Sim. Sobre a pergunta que foi colocada à Bárbara, que ela respondeu, mas eu queria também avançar algumas ideias em torno da pergunta do professor Itamar, no sentido de que é necessário perceber que sim, se nós estamos num contexto de ressonância e queremos que a vida continue, mas é uma boa vida, na lógica de Rosa, eu vou recorrer a 4 qualidades que a Bárbara tentou nos trazer no argumento da Rosa, da entrevista que teve, no sentido de que os afetos, as emoções, essas podem sim existir, mas como dizia o colega, não há aqui uma ideia de que os afetos, as emoções, elas vão continuar numa linha reta, no sentido de que há uma correspondência entre várias pessoas que se cruzam e discutem uma determinada ideia. Sempre haverá momentos de choque de uma determinada questão. Quando realmente nós tentamos reagir negativamente a um apelo dentro de uma emoção e esta reação pode não ir de acordo com o interlocutor, porque a ressonância, segundo Rosa, deve transformar os dois sujeitos. Então, nem sempre a transformação é positiva, mas Rosa traz os eixos de ressonância, que são horizontal, diagonal e vertical. Para mim, eu acho que é interessante, porque a vida do dia a dia, ela é orientada também com uma dinâmica política muito forte. Um relacionamento que está imbricado entre as relações políticas e as relações de amizade. E aí eu vou dar um exemplo que está a acontecer, no sentido de que se os eixos de ressonância elas não observam as 4 qualidades, aí a ressonância pode não acontecer positivamente, no sentido de que se não há uma coprodução, que é a terceira qualidade, mesmo que a política, a democracia, na linha de Rosa, este diálogo, o diálogo não é mútuo, há uma comunicação que segue uma única linha e não há um feedback, no sentido de que não há um retorno que possa verificar-se na transformação das vidas de um determinado grupo social. O exemplo que está a acontecer é um dos estados que foi invadido com o movimento islâmico em Moçambique, que é o estado de Cabo Delgado. Nós chamamos lá província, mas aqui no Brasil seria como um estado, em que o estado tem muita riqueza e é um dos estados onde o partido consegue maior número de eleitorado, mas nessa ressonância entre o eleitor e o político, se não há uma transformação, não há um retorno, no sentido de que o diálogo seja frutífero, então acontece um afeto negativo. Então, há um grupo de jovens, disse quase mais que a metade, provavelmente
um número que não se consegue especificar, que se aliou ao movimento do Al-Shabaab e deixaram-se alienar. Hoje estão a reivindicar justamente de que não há uma justiça distributiva e eles abriram fogo contra, digamos, as instituições do Estado. Estão a matar populações, estão a queimar aquilo que nós chamamos como os símbolos de poder, invadem uma aldeia, ocupam o posto administrativo e aí justamente eu estava a analisar esta como um exemplo de que na vida isto deve sempre se verificar e como é que nós temos que manter aqui a ressonância. A ressonância vai justamente ajudar a perceber que a reação que os jovens tiveram, uma forma de afeto, de alienar-se a um movimento que seria um movimento que não é para o bem, mas é para o mal, mas a ressonância aqui deve-se olhar, no meu ponto de vista, qual deve ser as estratégias de trazer de volta os moçambicanos que se aliaram a um movimento islamita e que estão a fazer, digamos, um terror. Então, aí sim, o diálogo deve permanecer e tentar conquistar esse grupo de indivíduos de volta para que se mantenha boa vida e que haja paz e harmonia. E eu estava a avaliar nesse momento que sim, a ressonância tem momentos de quebra, mas ela não deve ser vista como um momento que ambos os sujeitos devem quebrar e não dialogar, mas sim perceber de que se há um feedback negativo, então tem que mudar de estratégia e voltar a dialogar para voltar-se a estabelecer uma boa vida. Porque é isso que Rosa supõe que está a tentar orientar a sociedade num caminho de melhoria das condições de vida e da vida do próprio indivíduo, de forma muito forte. Então, é esta análise que eu queria comentar em volta também da pergunta do professor que colocou. Muito obrigado, Álvaro. A Bárbara pode se manifestar, mas também o James e o Luiz Eduardo comentou ali se a elusiveness, o que é a indefinição, eu acho que apareceu assim no slide, não é isso, Luiz Eduardo? Se isso aí seria uma maneira de dar conta dos afetos negativos. Não sei se foi essa a ideia do Luiz Eduardo. E o James, com a palavra. Não, vai, James. Pode falar, eu já vou ter, eu provavelmente tenho mais depois. Não, exatamente, a tradução da Bárbara foi essa, tá? Mas também existe a tradução do indescritível, né? Aquilo que a gente não pode prever, né? E claro que carece de investigação um pouco maior desse quarto elemento que ele traz, né? Mas me parece que justamente ele pode solucionar a situação, digamos, dos caminhos negativos, né? Ou seja, nem sempre a gente consegue. Eu entendo que muitas das vezes, pelo menos foi a forma que eu interpretei, no momento que existe uma situação negativa, existe uma dificuldade maior de entrar em ressonância. Não necessariamente que as ressonâncias sejam sempre positivas, né? Enfim, e justamente a gente tem que estar aberto para isso, né? E não se fechar, né? Em relação à nossa expectativa, né? Que seria aquela possibilidade daquilo que a gente esperava não acontecer, né? E aí, incessantemente,
ir tratando do tema até achar um ponto efetivo de ressonância. Então, se a gente se fecha que sempre encontrará uma situação positiva e que essa ressonância acontecerá, acaba não acontecendo. Agora, se a gente está aberto, né, para encontrar esses afetos negativos e discuti-los até um ponto em que haja a ressonância, eu interpretei como sendo um caminho de solução. Tá? Eu não tenho certeza disso, tá, professores e os demais. Talvez a gente teria que fazer uma leitura maior com relação a como ele desenvolve esse quarto elemento para ver se poderia chegar a essa solução. É isso que eu tentei colocar aqui. Obrigado. Vamos adiante, o James pode entrar também, mas só para dizer, aproveitando para não perder o fio da meada. A minha suspeita, quando eu levantei essa questão, é que o problema das emoções, dos afetos, não é, na linguagem do Adam Smith, que, por sinal, o Rosa menciona, a empatia, são elementos importantíssimos para uma teoria moral hoje em dia. No século XXI, todo mundo está trazendo os afetos de novo para a discussão. Só que, do ponto de vista neurocientífico, ou até mesmo da pesquisa empírica, com psicologia comportamental, ou alguém que queira entender o comportamento humano, a empatia em si, e a meu ver, essa minha pergunta é uma pergunta, assim, digamos, difícil para a teoria do Rosa. Se a ressonância, assim como a empatia, não garante que se vá na direção certa. Só para ficar claro que as pessoas entendam. Um grupo de bandidos ou terroristas, vamos pensar terroristas, eles podem ter empatia fantástica e, a meu ver, podem ter ressonância. Agora, o problema é que vai dizer, não, mas aí eles não têm com relação às suas vítimas. Pois é, você pode dizer isso, não tem abertura para o outro, que vão ser as vítimas dele. Mas o que eu quero dizer é que somente a questão dos afetos não dá conta do desafio normativo. Então, por isso, o pessoal, quando faz teorias normativas à luz da neurociência, trazendo emoções e empatia, todo mundo já se deu conta que a empatia, ou só as emoções e os afetos, não são capazes de dizer, não, por isso é que não se deve matar, por isso não se deve roubar, não se deve... Não sei, porque a gente está vendo isso no Brasil hoje mesmo, com essa discussão toda com o Bolsonaro e os bolsonaristas, isso fica muito claro. Para grande parte de nós, com a leitura crítica do que está acontecendo, a gente acha um absurdo. Mas aí você entra numa rede social e começa a tentar dialogar com essas pessoas, com toda abertura para o outro, etc., e vai ver que eles pensam exatamente o contrário e estão um pouco abertos para tentar modificar o seu pensamento. Então, enfim, é uma situação muito complicada do ponto de vista normativo. Mas eu achei interessante essa sugestão do Luiz Eduardo, porque realmente se tem uma indeterminação nesse sentido de ser elusive, não é de algo que fica indefinido, não. Então, talvez de dizer que a ressonância não se completa como deveria se completar, assumindo que mesmo quem está, digamos, na direção errada dos afetos que não deveriam ser cultivados, não é? Essas pessoas teriam que aderir à ressonância, porque senão eles não aderiram totalmente. Mas, enfim, é só para tentar entender que só ressonância em si parece um conceito mais ou menos neutro, como é também o conceito de empatia. Pode ir numa direção ou noutra direção. Mas, enfim, vou passar a palavra para a Bárbara e para o James. A Bárbara, tu quiseres fazer teus últimos comentários, ou o James vai falar antes. Eu já tinha combinado com o James, ele se deu a palavra antes da apresentação dele, só para fazer umas observações que eu acho que vão rápidas, que vão ao encontro daquilo que dizia.
Uma das coisas que eu acho muito interessante neste autor, parece-me que ele, através do discurso da teoria crítica, desculpa, nem tinha dado conta. Através do discurso da teoria crítica, ele vai retomando, como o professor disse, algumas dimensões fenomenológicas, digamos assim, da experiência. E uma delas parece-me decisiva para, talvez, ou pelo menos importante, para essa dimensão normativa. Uma das coisas que eu retive da apresentação da Bárbara, que foi exaustiva e clara, nem sempre é fácil, foi que a alienação não é apenas uma coisa que se contrapõe a nós e meramente negativa, digamos assim, que é uma dimensão que por vezes está demasiado presente em alguns pensadores marxistas e da teoria crítica, não todos. Por exemplo, o Marcuse reconhece que há uma dimensão de alienação que é inultrapassável na existência. E eu acho que esta dimensão é muito importante e é uma dimensão que é sublinhada pela fenomenologia existencial, por exemplo, no Heidegger, na Hannah Arendt, em parte no Levinas, por exemplo, com a ideia da alteridade. Ou seja, é uma experiência em que o outro está presente, em que eu próprio estou presente a mim mesmo como um outro, sempre. Não consigo controlar todos os aspectos da minha existência, talvez indicando também este caráter elusivo, ou este caráter meio contingente ou não controlável que o autor sublinha aqui. E então esse parece-me ser um ponto importante se quisermos alcançar uma dimensão normativa desta tese da ressonância. Porque o que é que a ressonância me parece fazer? E a dimensão de afeto é talvez mais complexa do que essa dimensão de empatia ou compaixão, que me parece muito problemática. É que o afeto, esse estar disposto perante a existência, digamos assim, se ele contiver, digamos, nessa disposição existencial, se ele contiver uma abertura ao outro, não é? Se ele reconhecer o outro não só como algo exterior a mim, que me impõe limitações e que se sobrepõe a mim, mas como a alteridade, como uma dimensão da minha própria existência e, portanto, como uma dimensão que eu não controlo, ou seja, da qual estou, em certa medida, alienado, essa abertura ela mesma, isto é um tema que é muito importante para mim, essa abertura ela mesma pode se transformar no componente normativo decisivo. É óbvio que não há nada garantido nele, não é? Não há nada garantido aí, não é um imperativo, digamos assim. Não podemos obrigar os outros a seguir esse imperativo, não é? Mas pode ser um componente normativo que a ser desenvolvido da própria experiência da ressonância, tendo em conta que a ressonância não é pura e simplesmente uma concordância, mas é uma espécie de jogo entre diferentes, não é? De algo de afeto, de uma afecção ou de um afeto ou de um estar disposto que resulta desse encontro de diferentes. Um diferente que é, simultaneamente, não sou eu, mas ao mesmo tempo também sou eu. E como é que se dá esta experiência desse diferente que não sou eu, mas ao mesmo tempo também sou eu? Justamente a partir da experiência social. No caso da Hannah Arendt, por exemplo, para concretizar, a experiência social, os comentadores em geral da Hannah Arendt tomam a experiência social e a sua interpretação da experiência social de uma forma que é muito errada, meramente negativa, separada da experiência política, etc. Isso é completamente errado, a meu ver, justamente porque a experiência social é aquela experiência que, por via negativa, o outro se me faz presente, como a ausência. O outro, não só o outro como essa outra pessoa, mas o outro como natureza, o outro como eu próprio, como a minha própria existência que eu não controlo, e ao qual a dimensão política dá uma presença, dá uma normatividade, digamos assim. Justamente através da abertura de quê? De um espaço público, por exemplo. Espaço da democracia, como diz o Rosa. Não é? Bom, era isto, eu acho que há aí qualquer coisa de normativo que seria talvez interessante
explorar neste jogo entre alienação e ressonância, digamos. Obrigado. Muito obrigado, Nuno. Eu achei muito bom teus comentários. Eu estou totalmente de acordo. Mas aí, então, eu vejo, né, nesse caso, se a alteridade, isso aí no Honneth, até no Habermas, como no Taylor, e o Rosa admite isso, esse tema da alteridade aparece muito em vários autores, no Foucault também. Então, digamos, a ressonância iria mais então nessa direção da alteridade, para ter um sentido, digamos, que valorize a ressonância do modo como você colocou aí, não é? Para, por exemplo, para dar conta da alienação, não é? Porque até foi o ponto de partida da entrevista e dessas falas do Rosa. Será que a ressonância é simplesmente a solução para o problema da alienação? Aí, da maneira Isso. como você colocou aí, você viu que fica mais complexo, não é? E aí eu também eu creio que o Honneth concordaria com essa leitura. Né? Uma dimensão que eu acho muito interessante e que é possível explorar e que talvez seja mais óbvia é, por exemplo, a da soberania. Ele fala aqui da autonomia, não é? A ideia moderna da autonomia e de soberania sobre si próprio, autodeterminação, etc., teria de ser transformada neste quadro numa espécie de autonomia ou soberania mitigada, no mínimo, ou até um abandono até da soberania como ponto fundamental das relações, quer políticas, sociais, etc. Parece-me que é muito interessante e seria um ponto a explorar no autor, em diálogo talvez com a tradição fenomenológica, que me parece que é ser aquela que tem ferramentas mais adequadas para lidar com esta questão. James, por favor, pode já começar porque estamos na metade do horário. Para apresentar já? Sim, porque aí você pode fazer o gancho com a apresentação da Bárbara, né? Já pode trazer algum comentário, alguma coisa, que aí no final retoma, no final da tua apresentação, como você quiser. Mas fique à vontade, pode conduzir o seminário. Tá, ok. Eu peço desculpas por interromper o debate da ressonância. Eu imaginava que com certeza ia trazer bastante questões. É uma pena que agora eu vou ter que, né, cronologicamente, né, falando de tempo, né, voltar um pouco para trás para ter que falar de novo de aceleração, né, porque esse artigo, ele basicamente ele fecha o livro da aceleração social, né? Então eu vou passar o mais rápido possível, tentar ser breve, mas tem bastante coisa. Eu peço desculpas, são muitos slides. O artigo é bem completo. O artigo fala de aceleração social, consequências éticas e políticas de uma sociedade de alta velocidade desincronizada, né? E aí algumas coisas que a gente já tinha falado, né? Embora exista um aumento evidente no discurso sobre aceleração e escalação do tempo, recentemente, isso não é uma novidade, né? A história da modernidade parece ser caracterizada por uma poderosa aceleração de grande alcance e repercussão em todos os tipos de processos tecnológicos, econômicos, sociais e culturais, e por um esforço para alcançar um ritmo geral de vida. Eu botei bastante coisa escrita para também contribuir com a Kelly, com a questão de ter algo para a gente dar uma olhada. Dentro das teorias sistemáticas da modernidade, ou modernização, a aceleração está praticamente ausente, com exceção notável da abordagem dromológica da história de Paul Virilot, que é o que a gente já tinha visto, né? Que ele vê bastante mérito na questão do Paul Virilot, mas não vê ali uma teoria completa. Essa surpreendente ausência, né, do tempo nas teorias modernas não é
não permanece, né? O Giddens e o Luhmann apontam muito com mais repercussão, né, esse descuido da modernidade. Na história da sociologia, a modernização foi analisada principalmente a partir de 4 perspectivas diferentes: referentes à cultura, estrutura social, tipo de personalidade e relação com a natureza. As obras de Weber, Durkheim, Simmel e Marx chamam mais atenção, né, por trazer o processo de modernização como um processo de racionalização instrumental, diferenciação, individualização e domesticação, respectivamente. Aqui, como a gente mais ou menos o que a gente já estava vendo, né, não se pode entender adequadamente a natureza e o caráter da modernidade e a lógica de seu desenvolvimento estrutural e cultural sem que haja a perspectiva temporal, né? Certamente a dimensão temporal está entrelaçada e cruza as 4 dimensões materiais, né, da sociedade. Não pode ser separada delas em termos fenomenológicos. Não há tempo social independente da estrutura social, cultura, etc. Também abordando debates que a gente teve anteriormente, né? As mudanças dominantes nesses processos estão intimamente relacionadas a uma transformação cardinal nos padrões temporais, aceleração, que parecem ao mesmo tempo como causa e efeito. De fato, pode-se argumentar que muitos exemplos desses processos são motivados pela lógica da aceleração. A cada um dos 4 processos existe um lado oposto paradoxal, que é o que a gente tinha visto. Eu acho que, se não me engano, foi o Luiz que apresentou essa questão, e uma média, né? A individuação está intimamente relacionada à cultura de massa. O resultado geral da racionalização pode ser combinado com a gaiola de ferro. O controle instrumental e a dominação às vezes podem levar a uma violenta reação na qual os desastres naturais são causados pelo homem, acabam com toda a civilização, né? Nenhuma análise da aceleração social está completa a menos que sejam levados em conta aqueles fenômenos estranhos correspondentes à desaceleração e desaceleração sociais, que se tornam particularmente visíveis no início do século XXI, com o surgimento de teorias de hiperaceleração, turbocapitalismo, revolução da velocidade digital, por um lado, e concepções de inércia polar, o fim da história, o fechamento do futuro e a inescapabilidade da gaiola de ferro, né? Bom, mas o que é? E daí, voltando novamente aos debates que a gente tinha feito, o que é aceleração social? Não existe padrão único de aceleração universal, que acelere tudo. Muitas coisas diminuem de velocidade, como o trânsito e engarrafamento, e outras coisas resistem, né, como resfriado comum. Todas as coisas que a gente já tinha mais ou menos conversado. No entanto, há certamente um grande número de fenômenos sociais aos quais o conceito de aceleração pode ser aplicado corretamente. Mesmo que possamos provar que essas mudanças não são acidentais, mas seguem um padrão sistemático, há algo que esses processos muito diferentes têm em comum. E que podem reunir sob um único conceito de aceleração. Na opinião do autor, né, aqui, não diretamente, não dá para reunir todos esses movimentos num movimento comum singular. Olhando atentamente para esse espectro de fenômenos, é evidente que podemos separá-los em 3 categorias que são analiticamente e empiricamente distintas. Aceleração tecnológica, que a gente já tinha visto, né? A aceleração das mudanças sociais, que vai reagir naquela contração do presente, empiricamente intergeracional e intrageracional. Aceleração do ritmo de vida, que é a subjetiva, né? É o tempo curto, mais coisas, menos tempo, percepção de menos tempo, mas não menos tempo de fato. Compressão de ações e experiências, tá? Menos intervalos e mais simultaneidades. Bom, o que impulsiona a aceleração social, né? E aí é uma parte do texto que a gente não tinha, começa que a gente não tinha trabalhado, mais ou menos, né? Quando examinamos essas relações causais entre essas 3 esferas, a gente pode ver que há um ciclo de retroalimentação, de feedback, que movimenta essas 3 esferas de aceleração.
Todavia, não há uma relação de aceleração, e aí, a princípio, a gente tem que considerar que uma sociedade de aceleração tem que ter taxas de crescimento e aceleração, não só aceleração em si. Vamos ver. Aceleração tecnológica, né? Quase inevitavelmente causa toda uma série de mudanças nas práticas, estruturas sociais de comunicação e modos de vida correspondentes. A aceleração da mudança social supõe uma contração do presente, os declives escorregadios. Em uma sociedade com taxas aceleradas de mudança social, em todas as esferas da vida, os indivíduos sempre se sentem que estão em um declive escorregadio e isso conduz a uma aceleração do ritmo de vida. As pessoas sentem-se pressionadas e acompanham a velocidade da mudança que experimentam esse mundo social e tecnológico, para evitar a perda de opções e conexões potencialmente valiosas. Tudo isso a gente já tinha mais ou menos visto, mas ele vai agora para uma outra parte. E, finalmente, novas formas de aceleração tecnológica serão requeridas para essa a mudança social e ritmo de vida. O ciclo de aceleração por si não é suficiente para explicar a dinâmica inerente às sociedades ocidentais, ou para entender suas origens e maneiras específicas pelas quais a lógica e a dinâmica de velocidade e crescimento estão interconectadas. Ao procurar as forças motoras de aceleração, além do próprio circuito de retroalimentação, pode-se ver que existem 3 fatores primários, analiticamente e somente analiticamente independentes, que podem ser identificados como aceleradores-chave, por trás das dimensões de aceleração social. O motor econômico, o funcionamento do sistema capitalista na circulação acelerada de bens e capitais. Em uma sociedade orientada para o crescimento, portanto, a lógica do capitalismo conecta o crescimento com a aceleração, na necessidade de aumentar a produção, bem como a produtividade, que pode ser definida em termos de tempo, como produção por unidade de tempo. O motor cultural. A ideia de vida plena não supõe mais uma vida superior, esperando por nós após a morte, mas consiste em realizar o maior número possível de opções dentre as imensas possibilidades que o mundo oferece. Saborear a vida em todos os seus altos e baixos e em toda a sua complexidade torna-se a aspiração central do homem moderno. E aí vem a conexão que mais ou menos a gente tinha falado, né, da promessa dessa aceleração de suplantar a ideia de uma vida eterna, né? A aceleração serve como uma estratégia para apagar a diferença entre o tempo do mundo e o tempo da nossa vida. Então a gente pode viver várias vidas, né? A mudança social, né, motor estrutural. A mudança social acelerada devido a um princípio estrutural básico da sociedade moderna de diferenciação funcional. Então, aqui esse processo de diferenciação funcional tem um problema, né? Não é uma sociedade mais moderna, é uma sociedade que vai passar dessa diferenciação funcional, que é de economia, política e que não está mais conectada num poder só. Em uma sociedade em que não é primariamente segregada em hierarquias de classe, mas estudada de acordo com as linhas de sistemas funcionais, como política, ciência, arte, economia e direito, a complexidade aumenta. O futuro se abre para uma contingência quase limitada e a sociedade experimenta tempo na forma de mudança e aceleração perpétuos. A consequente necessidade de sincronização e seleção das opções crescentes futuras só pode ser satisfeita se o processamento desses sistemas funcionais for em si acelerado. E aqui é um esquema onde ele coloca os motores de aceleração, né? Aqui a aceleração tecnológica conectada principalmente ao motor econômico, né? A aceleração do ritmo de vida conectada com o motor cultural e a promessa da aceleração, a aceleração do câmbio da mudança social conectada com o motor estrutural de diferenciação funcional, né? No ciclo. Mas aí vem a relevância e a forma da desaceleração social, né? Que também é um ponto importante, mesmo que a gente até inclusive já falou um pouco. Mesmo se encontrarmos evidências conclusivas de aceleração social nas 3 esferas definidas acima, é crucial não se deixar levar por uma lógica de subsunção em que todo o processo ou fenômeno social é visto como determinado pela dinâmica da aceleração. Antes, podemos determinar adequadamente o sentido em que é possível falar
em aceleração nas sociedades ocidentais, precisamos entender o status, a forma e a estrutura daqueles fenômenos que escapam à dinamização ou mesmo representem formas de desaceleração. Analiticamente, podemos discutir 5 formas diferentes de desaceleração e inércia, que transcendem as esferas de aceleração identificadas até agora. E aí, basicamente, eu acho que também estava na apresentação do Luiz e do Mamed, né, os limites de velocidades naturais, os nichos territoriais, como sociais e culturais, né, ilhas esquecidas, grupos como Amish, seitas religiosas, fenômenos de desaceleração como consequência não intencional da aceleração e dinamização, formas disfuncionais e patológicas, engarrafamentos, recessões econômicas, né, desemprego, e formas intencionais de desaceleração, que incluem movimentos ideológicos contra a aceleração moderna e seus efeitos, né? Formas limitadas e temporárias, cujo objetivo é, na verdade, propiciar a aceleração, né? No nível individual, cursos de yoga, tem até esse aplicativo Calm, existe essas formas de desaceleração, e vários movimentos sociais antimodernos, né? Muitas vezes fundamentalistas, que defendem a desaceleração radical social, né? Quebra, né? Movimentos politicamente ultraconservadores ou anarquistas. Aí a questão fica mais complicada, porque na necessidade da estabilidade para a dinamização, muito mais do que antimodernistas e radicais, é bem possível que o próprio sucesso e onipresença da aceleração seja o que mina e corrói as prévias condições para uma aceleração futura, né? Que era a questão que a gente estava dizendo. Bom, a gente precisa de estabilidade para acelerar. Bom, a aceleração agora está minando a possibilidade de uma aceleração maior, né? Então, nesse sentido, a desaceleração, em alguns aspectos, poderia ser uma necessidade funcional da aceleração e não uma reação ideológica a ela. Na sociedade moderna tardia, apesar da ampla aceleração e flexibilização, que cria uma aparência de total contingência, hiperopcionalidade e abertura limitada, uma mudança real não é mais possível, né? O sistema, essa é a 5ª forma de desaceleração. O sistema da sociedade moderna está fechando e a história está chegando ao fim em um status quo hiperacelerado ou inércia polar. É aquela percepção de que, bom, tudo se move, mas parece que nada está acontecendo de verdade. E a questão fundamental é que surge qual é a relação desses processos de aceleração, do processo de aceleração e desaceleração, né? Se há um equilíbrio, há ou não há um equilíbrio e qual é a função deles, né? Para o autor, todas as categorias de desaceleração devem ser interpretadas como residuais ou como reações à aceleração. Não há uma possibilidade de equilíbrio. Isso se baseia no pressuposto de que nenhuma dessas formas de desaceleração pode corresponder a uma contratendência genuína e estrutural em relação à aceleração moderna. Bom, os fenômenos listados na categoria 1 e 2 simplesmente denotam limites atrasados de aceleração, limites naturais, eles não são forças contrárias. As desacelerações da categoria 3 são efeitos da aceleração e não secundários a ela. A categoria 4A, acima, fenômenos e elementos que aceleração que são condições propícias para a aceleração adicional. E 4B é claramente uma reação às pressões para aceleração, né? Que se provaram de pouca resistência, né? Sem êxito. Dessa forma, a única forma de desaceleração que parece não ser derivada ou residual é a categoria 5. Essa dimensão parece ser uma característica inerente e complementar da própria aceleração moderna. Este é o paradoxo característico do lado oposto de todas as forças instintivas da modernidade: individualização, diferenciação, racionalização, domesticação e aceleração. É de vital importância para a análise das estruturas temporais da sociedade observar que o aumento da velocidade dos processos geralmente significa mais do que uma mera mudança quantitativa que deixa intacta a natureza. Aí já indo para as implicações políticas e éticas, né, desse movimento de aceleração.
que é a conclusão, que move para a conclusão do autor. Da mesma forma que o aumento da velocidade em uma sequência de imagens pode trazê-las à vida, a transição da fotografia para o cinema, ou que a aceleração das moléculas pode transformar gelo em água e vapor, as estruturas temporais das sociedades modernas transformam a própria essência da nossa cultura, estrutura social e identidade pessoal. E, é claro, também da nossa experiência da natureza. A modernidade tardia nada mais é do que a sociedade moderna acelerada e desincronizada, além do ponto de possível reintegração. O autor busca demonstrar isso por duas transformações interrelacionadas fundamentais: a transição das identidades pessoais e o declínio da política na modernidade tardia. Identidade situacional e a temporalidade da vida. Muito daquilo que a gente estava falando, né, dos indivíduos se sentirem pressionados, acelerarem em resposta à mudança social, né, é devido a esses declínios, essa inclinação escorregadia. A aceleração nesse sentido poderia ser reforçada pelo medo de perder, né, em vista das demandas por velocidade e flexibilidade no mundo social. Por outro lado, também, acelerar o ritmo da vida pode ser uma resposta voluntária à promessa de aceleração. Ou seja, eu posso experimentar várias vidas se eu acelerar, né? O medo e a promessa, né? O medo de se perder na aceleração e a promessa de aproveitar tudo que a aceleração pode fornecer, né? Como já estava esses indícios já em Max Weber, né, na Ética Protestante, que impulsionam o capitalismo. A linguagem. E aí, isso a gente tinha falado, né? Muito como a gente fala na questão, bom, eu tenho que fazer isso, essa retórica da obrigação também denota, né, essa identidade que vai se perdendo, ou a identidade situacional, né? E também nessa tecnologia de aceleração pode se ver na política, né? Nos processos que eram antes baseados no progresso, agora são baseados na necessidade de ajuste, na necessidade de um retorno, né? Mas isso na linguagem, né? Também, como a gente tinha falado anteriormente, né, a questão da identidade. Não, eu não sou padeiro, eu trabalho como padeiro. Eu não sou casado, eu estou com tal pessoa. Eu não voto assim. Eu não sou republicano, né, no exemplo, eu voto republicano no momento. Né? Essa preocupação com a contingência, né, o aumento da contingência ensinam quando a taxa de mudança ainda pode não ter feito ou pode ter feito, né, ainda é independente, esse aumento da contingência. E aqui, embora o aumento da contingência não seja equivalente à aceleração, certamente contribui para a percepção, né, para a percepção das pessoas de declives escorregadios e pressão contra o tempo. Pode aumentar. A introdução de indicadores temporários nas declarações de identidade, eu era, agora eu sou, serei, depois que me formar, reflete uma contração de identidade temporal, que por sua vez reflete a contração do presente identificado anteriormente, né? Isso pode ser medido até certo ponto pelos indicadores de desinstitucionalização das biografias e trajetórias de vida. A destemporalização da vida, né? Na modernidade tardia, nem o trabalho nem a vida podem ser previstos ou planejados para a vida. Em vez disso, as pessoas desenvolvem uma nova perspectiva que foi estranhamente denominada de temporalização do tempo. Não há uma previsão muito de antemão dos eventos. Eles vão se dando ao longo da vida, né? Essa temporalização do tempo, no entanto, é equivalente à destemporalização da vida. A vida não é mais planejada em uma linha que se estende do passado ao futuro. Em vez disso, as decisões são tomadas de tempos em tempos, com base nas necessidades e desejos situacionais e contextuais. Esse novo situacionalismo é meio próximo a um modo pré-moderno de existência, né? Onde não se podia planejar o futuro. No entanto, enquanto os eventos e contingências e perigos que ameaçavam a modo de vida pré-moderno
era desastres naturais, guerras e doenças. Esses eram exógenos, né? O novo situacionalismo é um produto endógeno das estruturas sociais. É evidente a incompatibilidade entre a identidade situacional e o ideal moderno de autonomia e ética individual. O ideal de levar uma vida autônoma e reflexiva requer a aceitação de compromissos de longo prazo, que conferem um sentido de direção, prioridade e narrabilidade à vida. A incapacidade de se comprometer a longo prazo a desenvolver uma estrutura de prioridades e metas de longo prazo parece levar a uma contrarreação paradoxal na qual a experiência de um tempo temporalizado e de mudanças frenéticas abre um caminho para uma percepção de um tempo congelado, sem passado e futuro, com sentido, e consequentemente uma inércia deprimente. A reação do indivíduo à aceleração social na modernidade tardia parece resultar em uma nova forma de identidade situacional, na qual o dinamismo da modernidade clássica, caracterizado por um forte senso de direção percebido como progresso, é substituído por uma sensação de movimento frenético e sem rumo, que é de fato uma forma de inércia. E aqui o fim da política, né, e a destemporalização da história. E aí ele dá um panorama, né, da questão política, como ela se torna mais se inverte, ou ela se tem uma inversão de polos, né? Hoje os progressistas tendem a simpatizar com os defensores da desaceleração, enfatizando a localidade, o controle político da economia, a negociação democrática, proteção do ambiente, enquanto os conservadores se tornam fortes defensores da necessidade de aceleração adicional, incluindo novas tecnologias, mercados econômicos rápidos e rápida tomada de decisões administrativas. As forças da aceleração superam os mesmos agentes e instituições que os lançaram. A burocracia, o Estado-nação, a fábrica e as políticas democráticas. Identidades pessoais estáveis. Então, as mesmas instituições, né, que promoveram a aceleração acabam sendo minadas por ela mesma. Historicamente, todas as instituições desempenharam um papel central no desenvolvimento da aceleração social, fornecendo as condições iniciais estáveis e calculáveis, mas agora com o risco de ser corridas pelas mesmas forças de aceleração que acionaram. A própria ideia de uma instituição cuja raiz etimológica indica o caráter estático e duradouro é incompatível com a ideia de uma aceleração total, né? E nesse caso a política toma um golpe muito mais forte dentro dessa aceleração, né? A política também se tornou situacionalista, apenas reage a pressões, em vez de desenvolver suas próprias visões progressistas. No caso, progressistas aqui no sentido de uma visão mais compreensiva, né? Parece que, assim como se tornou praticamente impossível planejar a vida de uma pessoa individualmente, no sentido de um projeto de vida, tornou-se politicamente impossível planejar e moldar a sociedade ao longo do tempo. Parece que o tempo para projetos políticos também acabou. Tanto individual quanto politicamente, a sensação de movimento direcionado da história deu lugar a uma sensação de mudança frenética e sem direção. E aqui é a dialética da aceleração e a estabilidade institucional, né? Como esses elementos aqui que funcionaram como aceleradores para essas questões na modernidade clássica são desaceleradores na modernidade tardia para esses tópicos, né? A burocracia, que foi a aceleração da administração, se torna sentido oposto para os processos sociais e econômicos, né? Aqui no Estado-nação foi o estándar, né, de tempo, linguagem e direito, agora desacelera o circuito supranacional, né? A democracia, né, a adaptação para as necessidades sociopolíticas agora se torna desaceleração para a tomada de decisões. E assim por diante, né? Todos esses processos que deram condições para aceleração se tornam desaceleradores.
O problema estrutural no cerne desse desaparecimento da política é a incapacidade fundamental do sistema político de acelerar. Aqui abordamos uma característica estrutural central das sociedades modernas, tardias, a desincronização de esferas sociais e funcionais, que assume duas formas. E aqui a questão da desincronização de diferentes grupos e segmentos da sociedade. Nem todos os grupos aceleram da mesma forma, né? O grupo de desempregados, ou até mesmo as classes mais pobres, ou até certo ponto os idosos, são forçados, né, biologicamente ou estruturalmente a uma desaceleração, enquanto outros, como os Amish ou os seitas religiosas, se recusam a adotar estruturas e horizontes temporais da modernidade. Essa desincronização supõe uma maior simultaneidade do simultâneo. Então, coisas de diferentes tempos acabam sendo contemporâneas, né? A tecnologia e tecnologias da Idade da Pedra coexistem, né? Não só em países diferentes, mas na mesma sociedade. O resultado dessa multitemporalidade provavelmente será uma desintegração progressiva da sociedade, né? Que vai se dar poderia exacerbar o problema da guetização, transformando a sociedade em um mosaico de guetos temporários. Alguns desses guetos poderiam resistir às forças da aceleração, mas onde quer que essas forças da aceleração estejam em operação, eventualmente elas irão impor a dissolução das fronteiras entre grupos e segmentos, pois essas fronteiras são limites efetivos de velocidade. E aqui ele dá o exemplo, né, da crescente relevância das fronteiras do Estado-nação, como exemplo dessa tendência. E a desdiferenciação pós-moderna resultante, né, dessa eliminação de fronteiras entre os guetos pode não levar a uma reintegração. Pelo contrário, pode levar a uma amálgama social acelerado, atomizado e calendoscópico, no qual associações altamente voláteis e miliês, né, ambientes sociais de acordo com seu estilo de vida, substituem o mosaico dos guetos. Isso, por sua vez, pode exacerbar o problema político da desincronização em sua seguinte forma. Esses processos de diferenciação funcional modernos resultaram em uma série de subsistemas, os modernos, né? A economia, a política, a ciência, a criação disso, né? E tem seus próprios ritmos, padrões e horizontes. No que se refere ao sistema político, o tempo necessário para a tomada de decisões políticas democráticas não é apenas muito difícil de acelerar, uma vez que os processos de deliberação e agregação em uma sociedade democrática e pluralista tomam tempo inevitavelmente, mas na verdade estão aumentando, né? A necessidade de tempo para essas decisões está aumentando por várias razões. Quanto menos consenso houver dentro de uma sociedade, menos convencionalizados serão os princípios legitimadores dessa sociedade e mais custará a chegar a um consenso. As sociedades de aceleração desintegradas modernas geralmente se tornam mais pluralistas e menos convencionalizadas, dificultando um conhecimento antecipado de quais associações ou grupos sociais serão relevantes para as negociações políticas. Quanto menos certeza sobre as condições futuras, mais custará para planejar o futuro e tomar as decisões. Devido à aceleração da mudança social e contrassenso do presente, as condições de contexto, background conditions, se tornam cada vez mais contingentes. Em vez de fornecer critérios para tomar decisão, se tornam mais um problema, mais um fator problemático. Os efeitos das decisões políticas tendem a se estender cada vez mais no futuro. E aí ele chama atenção para a energia nuclear e engenharia genética, onde as decisões parecem ser irreversíveis. Quanto maior o alcance temporal de uma decisão específica, mais tempo levará para tomar a decisão racionalmente. Aqui, talvez, ele diz que a natureza paradoxal das formulações políticas seja mais visível. Os efeitos de decisões cruciais se estendem ao longo do tempo, né? Da mesma maneira que o tempo disponível para tomar as decisões diminui. Então, essas decisões parecem que são eternas, ao mesmo tempo que o tempo para tomar essas decisões diminui. E na contramão dessa tendência de necessidade por mais tempo, a aceleração dos demais sistemas, especialmente circulação econômica e inovação tecnológica e científica, reduz o tempo dado à política para decidir sobre uma questão. Os formuladores de política sempre correm o risco de tomar decisões completamente anacrônicas. Depois de anos de deliberação, as negociações finalmente aprovam uma lei
e essa lei no final, seja sobre células-tronco, seja sobre fetos anencéfalo, como já houve, clonagem, correm risco de se tornar obsoletas. Devido à contração do presente e aumento da contingência, aumentam não apenas a velocidade, mas também o número e a variedade de questões sociais que precisam de regulamentação política, deixando menos tempo para cada decisão. Dadas essas condições, a política se volta cada vez mais a resoluções provisórias e temporárias, garantindo que as questões continuem a reaparecer na agenda. O resultado dessas pressões temporais contraditórias e incompatíveis parece ser consistente com a nossa descoberta anterior. A política não apenas se torna situacionalista e perde seu senso de direção, mas também tende a mudar o processo de tomada de decisão, delegando para outras áreas mais rápidas, como o sistema jurídico, juridificação, ou a responsabilidade econômica individual, que vai da privatização e desregulamentação. Então, a política perde o seu sentido porque não responde mais à aceleração. Precisamente no momento da história em que o poder humano de direcionar e controlar seu próprio destino parece atingir o ápice tecnológico, sem precedentes, principalmente, é claro, na forma de engenharia genética, a capacidade política da sociedade de fazer isso atinge seu ponto mais baixo. A configuração política deliberativa e democrática de nossa sociedade e de nossa forma de vida, o projeto político e a promessa da modernidade iluminada parecem, portanto, tornar-se obsoletos nessa sociedade da aceleração da modernidade tardia. E aqui ele monta um esquema bem didático sobre como esse processo, né, de contração do horizonte temporal e escassez do recurso de tempo se implica, né, se imprime na decisão política, né? Como ele acaba esvaziando a política de todo o seu poder de decisão. A incapacidade de controlar a mudança social trouxe uma sensação avassaladora de mudança sem direção em uma gaiola de ferro, que se tornou essencialmente inerte. Paralelamente à experiência individual de tempo e vida descrita acima, o ritmo frenético dos eventos políticos abordados nas notícias dificilmente pode ocultar a verdadeira prisão da história das ideias, ou da própria história. E aqui, já indo para a conclusão, né, o professor Rosa vai tentar dizer que quando ele tenta reconceitualizar o processo de aceleração ao longo das linhas definidas para as 4 dimensões, né, parece que a mudança nas estruturas temporais é amplamente relevante para cada uma delas, né? Embora certamente nem todos os segmentos, isso é importante destacar, nem todos os segmentos da população mundial sejam igualmente afetados pelo processo de aceleração social. Pelo contrário, em algumas partes do mundo e em alguns segmentos das sociedades ocidentais, muitos processos parecem realmente desacelerar. A lógica da aceleração social é decisiva na evolução estrutural e cultural da sociedade contemporânea. Consequentemente, é evidente que a aceleração tecnológica é uma característica crucial da relação da sociedade moderna com a natureza, enquanto a aceleração do ritmo da vida é de primordial importância para a personalidade da modernidade tardia. E a aceleração geral da mudança social está intimamente relacionada às transformações culturais e estruturais. Aqui ele tem um novo processo de modernização, de acordo com a teoria da aceleração que ele coloca, né? E aqui ele coloca todos os seus aqui estrutura, cultura e personalidade tem um paradoxo da desaceleração, né? Aqui dá para ver bem, não sei se acho que todo mundo no espanhol é tranquilo, né? Eu não perguntei antes, mas acho que deve ser tranquilo. Como observado, em pelo menos 3 das 4 dimensões, estrutura, cultura e personalidade, também encontramos sinais complementares de desaceleração ou inércia, o lado oposto paradoxal da aceleração. Na posição anti-natureza, apenas a possibilidade iminente de desastres ambientais aparece como potencial para desaceleração. Daí ele destaca que essa desaceleração
é exógena, não é endógena. E aí eu acho que a questão mais importante, né, que é a questão que pauta mais ou menos a relevância da teoria da aceleração social, se a aceleração é realmente uma característica independente da modernidade ou simplesmente uma perspectiva a partir da qual seus processos essenciais, né, individualização, domesticação, racionalização e diferenciação, podem ser reinterpretados. O autor sugere que a aceleração é uma característica constitutiva e irredutível da modernização, por pelo menos 3 razões. Primeiro, a existência humana individual e coletiva é, em sua essência, temporal e processual. Mudanças nas estruturas temporais são mudanças na existência individual e coletiva. Consequentemente, é apenas em relação às mudanças significativas em sua temporalidade que a natureza e o impacto da modernização se tornam visíveis, né? Segundo, a aceleração social sublinha a lógica unitária subjacente a cada uma das 4 dimensões da modernização. Aqui ele quis dizer que por trás que existe uma lógica que unifica esses 4 processos de aceleração, esses 4 processos de modernização, que seria a aceleração social. Ela sublinha uma lógica unitária subjacente. Terceiro, somente de uma perspectiva temporal podemos entender completamente as transformações fundamentais na sociedade contemporânea, que são o resultado da aceleração social dentro de uma estrutura inalterada da modernidade, além dos limites da integração e autonomia social e individual. Obrigado. Desculpa se eu falei muito rápido, era bastante coisa, é um artigo bem completo que ele dá o fechamento do livro. São 30 e poucas páginas, dá para ler de boa, que dá uma ideia do fechamento do livro. Era isso. Desculpa se eu falei muito rápido. Muito obrigado, James, pela tua brilhante apresentação. Foi muito interessante e muito bom, porque seguindo a apresentação da Bárbara, não é? E seguindo todas as leituras que foram feitas para o Seminário de Teoria Crítica, fica bem clara a relação entre aceleração social e ressonância e vários problemas que foram levantados. Eu só vou levantar um único para iniciar essa provocação do debate, que foi bem interessante que num dos slides, na tua apresentação, mas também no texto do Rosa, você cita várias componentes do que seria a modernização, não é? Como racionalização, não é? Várias individualização, várias maneiras de entendermos o que é modernidade. E aí, no final, você deixa de uma maneira mais explícita a tese de que a aceleração seria uma das maneiras, então, de entender o que é modernização. Não é? Eu acho que isso aí, grosso modo, é a ambição maior da teoria do Hartmut Rosa, com a teoria da aceleração como constitutiva também, não é apenas um efeito, mas constitutiva também da própria modernidade. E aí, uma palavra que não aparece em nenhum momento na tua apresentação ou no texto aí é secularização. Então, é por isso que eu queria trazer para ti essa pergunta, porque no texto sobre aceleração social, o Rosa tematiza, até nas apresentações isso foi um pouco discutido, dá o exemplo do Koselleck, não é? Da aceleração histórica, que uma interpretação é, por exemplo, na concepção judaico-cristã, a ideia de expectativa, não é, messiânica ou de uma vida futura. Isso serviria também para acelerar, embora paradoxalmente, a visão da religião conservadora, ortodoxa, tradicional, é que as coisas são exatamente como estão, nada vai mudar, e depois é que vem tudo. Então, com a modernização e com a secularização, isso aí, essa aceleração se produziria justamente porque sairia do nível transcendente
e viria para a nossa imanência aqui. E aí tem algumas notas, eu estava revendo ali no texto do Rosa, em uns 4 ou 5 lugares ele fala especificamente dessa questão da secularização. E em 2 delas ele menciona o Taylor. Então isso é importante para a primeira parte da apresentação, da entrevista da Bárbara, porque o Taylor, como nós sabemos, é um autor que não perdeu de vista essa questão da religião, assim como o Habermas, que, surpreendentemente, esse é um grande paradoxo para o século XXI, a globalização, apesar de ter acelerado tudo, como a gente está falando aqui da aceleração técnica, isso é o mais óbvio, né? É o mais trivial, vamos dizer, dessa questão da aceleração, mas para a religião, paradoxalmente, favoreceu também a religião. Isso que é muito bizarro. As pessoas podiam esperar que, com a globalização, né, o mundo menor, o mundo mais curto, até na linguagem do Friedman, né, o mundo flat, né, não para os terraplanistas, mas a terra plana, no sentido que a globalização tornou tudo mais próximo e mais simultâneo, aceleração técnica, portanto, mas isso, paradoxalmente, favoreceu a religião. Qualquer pessoa que estuda as religiões mundiais vai ver que houve crescimento, não houve diminuição da religião por causa da internet, por exemplo. No Brasil, basta ver os grupos neopentecostais e evangélicos, a internet é decisiva. Você liga a televisão hoje em dia, liga o aparelho de televisão, a TV aberta, 80% dos canais de televisão são de programas religiosos. É uma coisa absurda, salta aos olhos. Então, a minha pergunta para você é como é que você traria isso de volta para essa sua análise da maneira como você colocou? Porque se, por um lado, eu entendo que a secularização pode se enquadrar apenas num dos aspectos, naquelas tuas 4 dimensões, seria a questão da cultura, por outro lado, como a reivindicação das religiões mundiais, né? Pensando particularmente assim, por exemplo, cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, as mais influentes, né, que abrangem mais ou menos 90% da população mundial, de quem acredita em alguma coisa, é nessas 5 religiões mais conhecidas. Como é que se explica, então, esse fenômeno que esses paradoxos da aceleração também incluem não somente no nível das patologias, né, que seriam para os fundamentalismos, da busca de isolacionismo, como uma desaceleração, que foi a primeira parte da tua apresentação, mas também no nível de favorecer as religiões, porque os televangelistas sabem disso muito bem, e o Bolsonaro e os bolsonaristas também, e eles usam essas plataformas religiosas com fins políticos e se servindo de aceleração tecnológica, né? Eu só queria ouvir tua reação com relação a essa situação paradoxal do fenômeno da secularização e da aceleração. Muito obrigado. Como a pergunta do Nitamar é grande, Nitamar gosta de professora, conduz bastante, põe bastante conceitos na pergunta, eu respondo a dele, e daí acho que já estamos adiantados, talvez, mas alguém, se quiser comentar alguma coisa. Professor, eu acho que tem, quanto à questão da secularização, acho que tem 2 processos, e aí intuitivamente, eu vejo 2 processos. A questão do processo de secularização estatal vem, eu acho que daí ele segue no movimento weberiano, né? No movimento weberiano de diferenciação estrutural. Mas o movimento de aceleração, de permitir um discurso, ou a disseminação dos discursos evangélicos e as diversas narrativas que trazem, seja mais... E aí eu meio que vejo, não no grau de violência e reclusão, mas para mim, televangelismo ou algo não se difere muito, acho que está dentro também de um fundamentalismo. Eu acho que, porque eu coloco isso, tipo assim, como dentro dos paradoxos, né?
da aceleração da promessa de esclarecimento, que traz a reclusão e a negação da racionalidade. Então, isso eu acho que tá dentro e é parte desse funcionar desfuncionando que a aceleração mantém. Então, eu acho que isso não está contra o processo de aceleração, muito pelo contrário, é uma reação a ele e se instrumenta nele, e também demonstra os problemas, né? E a ausência aí entrando, né? A ausência de uma ressonância. E aí entrando já no outro texto que para mim é muito bom, apesar de ele compacta muitas ideias, né? Porque falar em ressonância não é só falar de uma conexão transcendente ou de eu achar que, bom, nisso eu me conecto, então eu posso explodir uma bomba e num prédio e estou conectado, né? Acho que vai também muito dentro do que o Nuno falou, vai dessa questão de alteridade, vai dessa questão do reconhecimento do outro, né? Se colocar no lugar do outro, de ver o outro como uma representação de si mesmo. E aí o outro não está só dentro do meu esquema social, né? Então, por isso que quando se fala em ressonância não dá para falar só num esquema fenomenológico subjetivo. O problema estrutural ele é maior, porque se eu olhar assim, bom, eu não consigo ter uma relação ressonante com tal pessoa. Bom, então a culpa dela, ela não está me ouvindo. Não, tu tem que é preciso olhar e ver se a estrutura social permite, nas condições que ela está, se ela permite as pessoas terem uma relação ressonante, se ela dá possibilidade para que elas consigam ressoar com o outro, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu tentei englobar, assim, parte do que eu entendi, do que eu quis responder com os comentários do segundo texto. Muito obrigado, James. Excelente. Vamos abrir para o debate, para outros colegas que queiram. Alguns estão postando e o Emil está tentando transcrever os comentários aqui. Podem se manifestar. Quem quiser falar pode abrir o microfone e se manifestar. Bom, eu queria levantar uma questão que parece como bastante importante no texto que o James faz na apresentação, é a questão da política, de certa forma, um paradoxo, porque as ações políticas ou dos grupos políticos, elas estão sempre a reboque, entre aspas, de uma sociedade, né? E o enrijecimento dessas tomadas de decisões, elas ficam sempre aquém dos objetivos propostos das novas relações que se apresentam. Eu acho que congelou, né? Estranho. Bom, ok, retornando aqui. Então, eu estava comentando sobre essas decisões políticas, porque acabam que as decisões políticas acabam estando aquém da necessidade de implementação. Então, a estrutura, as mudanças que são estruturais, principalmente no campo da política, acabam estando aquém da real necessidade de implementação e transformação da realidade. Então, as decisões acabam sendo lentas, em resposta àquilo que demanda o mundo da vida ou a sociedade. Nós podemos ver agora, nesse exato momento, o que está acontecendo no Brasil. Nós temos
os legisladores, os politicólogos, os políticos, o Congresso e tudo mais, a reboque do mundo da vida. No mundo da vida se precisa de ações rápidas, que prevejam uma transformação ou um colapso de um determinado sistema, no caso, o sistema de saúde, e a gente vê que os legisladores continuam pisando em tomada dessas decisões, e as decisões nunca chegam a tempo, e sempre o colapso se antecipa, ou a vida se antecipa à perspectiva de controle dessas relações. Então, como resolver isso nessa relação de dissonância, nessa relação de aceleração, se não tem como a sociedade interferir, já que é um modelo representativo democrático, não tem como interferir de forma mais séria para que essas mudanças sejam efetivas ou se efetivem no mundo concreto. Então, a gente parece que, na perspectiva política, estamos sempre a reboque, né? As coisas acontecem, depois vem dizendo, nós podíamos ter feito isso, nós temos que fazer isso, mas não se faz a tempo. Não há uma sincronização. Eu vejo como um problema, porque também não há como ter uma relação de ressonância, não há resposta, né? Porque, como o modelo é representativo, aqueles que estão lá deveriam representar essas demandas sociais e não o fazem. Então, como resolver esse problema? Aldair, eu acho que esse problema é o que o professor Rosa tenta resolver na teoria dele, que é tentar recuperar, né, esse sincronismo, estabilizar o sincronismo entre os grupos sociais, né, e aí eu não vou nem chegar a falar, né, em mundos da vida, porque daí pouquinho mais, ainda é mais complicado ainda, mas a questão do problema político é quando tu olha e repara que não só os políticos, talvez eles estejam respondendo às situações que estão sendo colocadas a eles. Porque quando tu fala assim, estão a reboque da realidade. Bom, qual realidade? Essa é a questão. A realidade daquele grupo que faz pressão naquele político, naquela hora, está querendo que ele faça aquilo ali. Então, ele está fazendo isso aqui. Por isso que quando se vê que, por exemplo, as pautas políticas mudam e a conjuntura política muda no Brasil de uma forma onde tu vê assim, bom, mas esse cara vota aqui, é porque ele está respondendo às pressões do momento, sejam intra-congresso, seja extra-congresso, o que vai estar no momento ele está respondendo. Se está baseado em falsa imagem da realidade ou em discursos que são ilegítimos, de certa forma, no nosso entender, no entender da saúde pública, por exemplo, fica o problema democrático, é uma aposta. A gente coloca os representantes para tentar representar nossas ideias, e se eles não representam, fica complicado, né? A questão do delay, da desincronização, eu acho que ela permanece ainda. Ela permanece. Porque, a não ser que haja algo que contrabalanceie a aceleração técnica, econômica e de informação, ainda não vejo uma resposta para a democracia. Mas também, eu não fiz minha teoria ainda, o professor fez a teoria da ressonância, ele espera que com isso dê certo. Eu aproveitava isso para te colocar uma questão, então, que assim, é óbvio que as teses do Rosa não são um manifesto em favor da lentidão, não é? Já ficou bem estabelecido, nem da desaceleração. Mas, considerando que a vida de que falávamos, não é? Que a vida como que se antecipa à nossa capacidade de decisão política, portanto, há aí uma dimensão de contingência que se introduz na nossa capacidade de determinação das coisas e de controle da realidade. Será que não sendo um manifesto pela desaceleração ou pela lentidão,
não será necessário, de facto, criar estruturas que desacelerem um pouco a própria vida, de forma a que as disrupções que ela causa naturalmente na nossa organização social e política sejam estejamos mais capacitados para lhes dar resposta de uma forma mais rápida e mais adequada. Ou seja, eu penso, por exemplo, nas questões ecológicas e ambientais, entre as quais se inclui, obviamente, o vírus, não é? Este vírus com que lidamos agora, e as pandemias, etc. E o Rosa reconhece que há, de facto, uma espécie de desfazamento entre as mudanças que nós introduzimos na natureza e a própria capacidade da natureza de dar resposta. Não é? Ora, no quadro de uma dialética, digamos assim, esse metabolismo, nosso metabolismo com a natureza seria a vida, não é? A própria vida humana, a esfera social, está permeada depois por um monte de outras coisas, tecnologia, etc. E está em permanente aceleração. A pergunta é justamente essa, ou seja, não é que seja um manifesto pela desaceleração, mas talvez algum tipo de desaceleração seja necessário para nós podermos dar conta desta dissonância, não é? Ou desincronização, não é? Como ele refere. Não sei, queria saber a tua opinião sobre isso. Acredito que, dentro da tese do professor Rosa também, certo nível de desaceleração é necessário. Mas mais do que isso e antes disso, eu acho que o professor Rosa faz mais um manifesto pela que as pessoas se conectem com essas questões e que veem e que enxerguem essas questões. Porque se tu não se importa, se tu não é afetado, e se tu não age, né? Sei que agora, em época de pandemia, é difícil agir, se manifestar socialmente sobre as questões, mas eu acho que o manifesto pela ação e pelo conhecimento dessas questões e reconhecer essas questões, né? Ser afetado por ela, eu acho que isso já é o início para que algo seja feito, para que se mudem as coisas. Porque a gente fala assim, bom, há um consenso de que as coisas estão ruins. Quantas pessoas que estão realmente agindo ou tomando providências ou agindo de conforme para que isso seja alterado, ou que aqui aconteça alguma coisa que mude o status quo de aceleração permanente, né? Então, uma hipótese seria que a maioria das pessoas estão seguindo na promessa de que se eu acelerar mais, eu vou conseguir experimentar a vida melhor, né? Então, acho que o Manifesto Mais do professor Rosa volta antes de qual medida de desaceleração que a gente pode tentar fazer é pela conexão das pessoas com essas questões, com o outro, com as questões estruturais, os problemas ecológicos. Acho que isso. Só uma última observação. Agora que estavas falando, veio-me a ideia uma coisa, que talvez não se trate tanto, é justamente essa ideia de ressonância, ou seja, não se trata tanto de aceleração, mas por exemplo, uma vez que a vida é justamente esse entrelaçamento do dado, podemos chamar-lhe natureza, se quisermos, do processo natural, e da nossa intervenção no mesmo, e a sua organização social, talvez uma das consequências, digamos, dessa ressonância e dessa capacidade de estar atento e de estar aberto às questões, seja justamente, por exemplo, uma forma de intervenção política que vá ao encontro dessa necessidade. Isto parece quase uma coisa banal, mas não é bem nesse sentido. É porque talvez a desaceleração não seja absoluta, mas seja relativa, digamos assim. Ou seja, nós não temos de desacelerar o processo propriamente dito em termos absolutos. Nós temos talvez de encontrar uma forma de o integrarmos de maneira a que ele pareça desacelerar, digamos assim. Não sei se isto faz muito sentido, mas é só uma subtileza, porque talvez essa ressonância não seja tanto uma desaceleração no sentido de vamos voltar
há 40 anos, voltar para trás, lentidão e tal, mas não, eu estava a pensar isto relativamente às próprias estruturas políticas. Por exemplo, no caso ambiental, mais uma vez, a desregulamentação pode ser uma forma de, justamente, não de intensificar a aceleração, mas de não fazer nada a seu respeito. Enquanto que a regulamentação pode ser uma forma de ordenar essa aceleração, digamos assim. Não quer dizer que ela desacelere, mas confere-lhe uma ordem, talvez. Não sei se isto ressoa de alguma forma. Brevemente, eu acho que nisso que o Nuno falou, encontrar, talvez, a velocidade de cada sistema. Por exemplo, como o Rosa coloca, a gente não quer desacelerar a nossa comunicação e não vai querer desacelerar a montanha-russa, mas a gente tem que, o exemplo mais óbvio talvez seja desacelerar a democracia, para evitar que caia nessa ideia de é necessário um autoritarismo para tomar decisões mais rápidas. Então, talvez a velocidade de cada sistema tenha que ser reencontrada para que ocorra uma ressincronização. Claro que no livro ele colocou que já se ultrapassou esse limite, né? Mas no próximo livro ele talvez coloque ainda um pouco de otimismo no final. Eu concordo com vocês dois. Com certeza, e quando o Nuno falou assim, integração, se reintegrar, porque a análise do professor Rosa é que nós estamos apartados, não estamos ressonantes, né, com esse processo e com essas relações. Então, se integrarmos com participação, e aí é hipótese minha, participação, né, no processo político. Porque isso sim ajuda a encontrar o seu tempo. Mas o problema, César, que eu vejo com encontrar o tempo de cada sistema é que há sistemas que influem os demais. Dependendo da contingência do momento, eles influem o processo democrático ou o processo dos outros. Que o motor econômico e o motor econômico junto com a aceleração tecnológica, eles são muito influentes nessa questão, e o professor Rosa, ele também vê essa questão. Mas eu concordo que encontrar o tempo dos processos é bem importante. E eu acho que isso do motor econômico é interessante, porque me parece que a grande diferença entre o Honneth e o Rosa é justamente a visão sobre o motor econômico. Porque o Honneth não toma assim toma a visão do Smith, uma coisa que o do Adam Smith, e o Rosa me parece um pouco mais ligado a Marx nesse sentido, né? Então, o projeto da modernidade e a importância do capitalismo sobre a teoria dos dois me parece interessante para estabelecer essa diferença, né? Que foi aquilo que a Bárbara falou no primeiro artigo, na entrevista. Com certeza, eles têm proximidades, mas também tem diferenças bem fortes, bem marcantes. Oi? Sim, eu estou aqui escutando a leitora. Não, mas... Hã? Sim. Não, eu estou com o microfone focado, claro. Sobre o que o João falou, sobre grupos que estão na franja da democracia, mas é esse o problema, esse professor é a questão que o professor Rosa coloca, né? Que grupos, com a disseminação dos discursos e das realidades, a aceleração de o que é que pode ser, o que pode existir, então a democracia fica defasada em saber quais são os grupos certos que devem estar na negociação política, no debate político, né? Por isso que repensar o processo político e a sua velocidade é interessante. Bom, vou levantar mais um ponto, então. Por favor. Para ti, James. Tu falou sobre participação, né? E
Só que uma coisa que eu levantei até pro Rosa quando ele veio ali na PUC é como, e isso é interessante no livro dele, né? A boa ressonância da má ressonância, né? Porque a gente pode ter uma participação ressonante, em sentido bem estrito, vamos dizer assim, na esfera política. Por exemplo, a galera que se acha muito participativa agora indo lá aplaudir o presidente quando ele dá... Mas tu trancou, eu acho, César. Oi, desculpa, qual que foi a última coisa que eu falei? A galera que foi lá. A galera que vai aplaudir o presidente todas as manhãs, essa galera eles se sentem, será, participando politicamente, afetando e sendo afetados, e com isso tendo uma experiência positiva? Não, mas... não, desculpa te interromper, Temir. Não, fala. Mas aí eu acho que entra na questão, para mim, essa é uma questão de fundamentalismo também. Não é uma questão ressonante, porque tu não está aberto ao discurso, a essa visão de alteridade do debate. Tu não está aberto a ver as questões que estão acontecendo à sua volta. Tu tem uma pauta e tu tem uma visão de mundo e aquilo, o resto não funciona. Então, eu acho que não seria... Aí seria uma espécie de comunicação, uma espécie de sensação, uma experiência quase que religiosa. A não ser se talvez eles tenham pagado muita gente para ir para lá, daí eu não sei, é uma relação de trabalho. É que o que eu quis destacar, César, é que ressonância não é só fenomenológica, não é só sentir, eu me sinto preenchido, eu me sinto conectado. Bom, isso é uma parte, mas não é tudo. Bom, se me permitir colocar mais uma haste de lenha nessa fogueira, é interessantíssimo, porque, claro que não é só fenomenológico, tem as questões estruturais, certo? Mas se o próprio sujeito não se concebe como sujeito, entre aspas, vamos dizer assim, preparado ou pronto para esta relação de ressonância, quer dizer, ele não se conhece efetivamente, a gente acaba voltando na questão da alienação, quer dizer, se o próprio sujeito não se conhece como sujeito dessa relação, ou não conhece a si mesmo, o sujeito de autonomia, de todos aqueles conceitos que levam o sujeito a uma espécie de emancipação e de esclarecimento, como ele fazer isso? Como ele partilhar dessa relação de ressonância? Se ele não se coloca em jogo? Então, a gente leva a gente a refletir mesmo. Eu fico extremamente num conflito, porque em que a gente avança nessa perspectiva se elementos que são, vamos dizer, estruturantes de uma dita alienação continuam presentes nesse mesmo sujeito que tenta ou busca a ressonância? Mas aí, Aldair, o que eu posso te falar é que não entender a alienação como um processo permanente ou como algo, como um fim em si mesmo. Entender a alienação como parte do processo. Se o sujeito não se vê, não se coloca, não se abre, não está aberto para a ressonância, ele provavelmente, né, eu não posso dizer assim, bom, como é que ele vai sair por ele mesmo? Por isso que só a perspectiva do sujeito não basta. As condições para que ele possa ter relações ou visões ou olhar ressonante têm que estar dadas. Se estão dadas e mesmo assim ele não age dessa forma, bom, aí é um problema, com certeza. Mas tem que se olhar quais são as condições estruturais que estão nesse espectro, nesse caso, né? Se há ou se não há. Mas aí, se mesmo assim a pessoa permanece, bom, talvez é um caso bem interessante. Mas não duvido que desculpa, só talvez se existem condições e o problema permanece, talvez a questão seja mais profunda, né? Teria que ter daí um estudo mais psicanalítico, alguma coisa mais, né?
deep, assim. Mas esse é o desafio, né? Como disse o Luiz Eduardo Rosa. Ó, pessoal, não sei. James, Sim. Então eu poderia dizer assim, então, que sobre o conceito de ressonância e alienação. Então, se a ressonância em si, se há não há uma abertura da alteridade por o outro, então ela pode levar, então, o conceito de ressonância pode levar na questão da alienação. Ó, no caso, a alienação não pode ser vista como algo permanente, mas sim como parte do processo que pode chegar à ressonância. Não é, alienação não pode ser só um oposto dicotômico de algo, como da emancipação, da autonomia. Ela tem que ser vista como parte do processo, que é o exemplo que o professor Rosa dá sobre a adolescência. Ele diz, na adolescência, a pessoa se aliena, né, de uma forma, mas acaba se abrindo para outras questões. Então, nem sempre a alienação é tão simples assim. Faz parte da subjetivação, como diz o professor. Ok. Então, ela é um processo que não pode ser dicotomizado assim como um oposto fim em si mesmo. Ok, obrigado. Bom, eu imagino que estamos no horário agora, 11h30. Mais uma vez agradecermos ao James e à Bárbara pelas excelentes apresentações. Como estava gravando aqui, eu vou mandar depois o arquivo para o Emil ou para o James e vocês vejam como é que faz aí para postá-lo. Mas vamos seguir então o cronograma que está lá no Moodle, não é? Talvez o Emil possa falar alguma coisa sobre. Mas em princípio é o cronograma ali, não é, James? Layout. Tá. Sim. Eu só acho que a gente poderia ver se ainda faz sentido mais algumas pessoas se candidatarem a apresentar alguma coisa. Podem dar uma olhada lá no Moodle e ver. Quem sabe algum ainda se anima. Nos primeiros ali. Ok, então vamos encerrar então a reunião aqui. Muito obrigado mais uma vez. James, eu te envio o arquivo e parabéns mais uma vez pelas excelentes apresentações. Boa semana, bom feriado amanhã, Dia do Trabalho, 1º de maio, menos nos Estados Unidos da América, não é que lá tem Labor Day, é outra data. Tudo de bom, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal, um abraço, obrigado. Tchau. Abraço.